Família Espiritual de Jesus, boa noite. Sejam bem-vindos à Casa Esperança, Centro Espírita Cristão, Escola e Hospital do Espírito, onde unimos os nossos corações, buscando o reino de Deus pelos caminhos da codificação espírita de Allan Kardec e o seu desenvolvimento, a produção mediúnica de Chico Xavier, de longe a maior e de perto a melhor. Maior, por quê? 1616 estudos do Espírito Emmanuel em mais de 1000 versículos do Evangelho de Jesus. 75 anos de produção mediúnica sem parar. E aproximadamente 500 livros e 20.000 cartas dos espíritos consolando os entes queridos. 20.000. 8.000 espíritos. 8.000, predominantemente filhos escrevendo para os pais, maioria católica, de homens que morreram de acidente, como já vimos na estatística. E a melhor, por quê? Nada por dinheiro, tudo por caridade. E o conteúdo de toda essa produção mediúnica, conferível, do livro Evolução em Dois Mundos, Eritrônio. O que é eritrônio? Cadê os médicos aí? Conjunto dos corpúsculos da série vermelha, os quais constituem os glóbulos vermelhos do sangue. E aí vem outros nomes, eritrócitos, hemácitos. É fantástica a produção mediúnica do Chico Xavier. Os recados da noite. Hoje temos nosso querido irmão João Festoso, com o tema Oportunidades, maravilhoso. Venda do livro do professor Sérgio Trombelli, e no final tem uma explicação do Paulo II, que não está aqui hoje, que viria autografar o livro, mas não está hoje aqui. Então, tanto o professor Sérgio Trombelli como o Paulo II doaram para a Casa Esperança integralmente, e a venda 100% vai ser com dois objetivos. Um é comprar os livros do Chico Xavier, para ter todos os títulos que o Chico Xavier psicografou aqui na Casa Esperança disponível para empréstimo, não é para vender. E o outro objetivo, que é o mais urgente, é para fazer as xerox, são 600 cópias, xerox, da evangelização infanto-juvenil. Então, os livros vão estar à venda ao preço de o livro O Duelo, o romance, por R$30, e o livro Mensagens Espíritas em Verso e Prosa, R$25. Se levar os dois juntos, R$50. Lá com a Fátima, na saída. As campanhas que sempre a Casa Esperança tem, leite para o asilo, agasalho para as pessoas que vivem em circunstâncias de rua, tudo seguindo. E quinta-feira, o estudo do livro Os Mensageiros, das 15 às 17. Pode vir, já começou, mas pode entrar em qualquer capítulo, só que a novidade é agora, às 17, com o passe. Porque a maior parte das pessoas que estão estudando são os meios de passe. Então, já aproveitam quem quer tomar o passe, quinta-feira, às 17 horas. O estudo começa às 15. Então, vamos nos colocar em circunstâncias favoráveis com o nosso irmão Alessandro. Agora eu tenho que tirar daqui. Boa noite a todos. Nesse momento, busquemos nos colocar em condições favoráveis, a fim de nos conectarmos com o alto, por meio do nosso sentimento de gratidão a Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai de bondade, misericórdia e justiça,
pela abençoada vida que nos oferece. A nossa gratidão a Jesus, modelo e guia da humanidade terrena, governador planetário, por conduzir os nossos destinos e iluminar os nossos caminhos. A nossa gratidão aos amorosos, incansáveis e abnegados trabalhadores da espiritualidade deste lar, que desde cedo têm preparado esta ambiência para nos receber, para nos acolher, para nos abraçar, para nos tratar e instruir. A estes queridos irmãos do alto, humildemente rogamos, possam amparar, possam inspirar, possam derramar as melhores vibrações sobre o nosso querido irmão João Festoso, auxiliando no desenvolvimento da sua tarefa desta noite, pois é certo que este querido irmão nos traz o seu melhor para compartilhar conosco. E ainda rogando aos amigos do alto, pedimos humildemente, nos auxilie a mantermos as condições necessárias de aprendizado, de reflexão, a fim de que consigamos nos sensibilizarmos e termos a percepção exata de todas as oportunidades abençoadas que Deus nos oferece. Que assim seja, graças a Deus. Bom trabalho. Pega o seu microfone. Bom trabalho. Pode acender aqui, viu? É bem clara a tela, né? Isso acende para mim aqui. Hoje eu vou deixar o microfone grudado no peito aqui, ele não sabe. Pronto. Boa noite. Boa noite. Tudo bem aqui? Nossa, tem um monte de gente séria, né? É a chuva? É a chuva. Muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos, né? O Gino já fez a abertura da Casa Esperança, né, gente? Eu vou usar o microfone assim, porque aí quando eu viro, eu tenho mania de olhar lá, minha voz mantém no mesmo nível. Eu não sei se está chegando no Facebook, deve estar. Então, boa noite. O pessoal que está na rede mundial de computadores. Pois é. Via Facebook, né? Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre oportunidades. E tem gente que, quando viu o título hoje, pessoal mais próximo, você vai oferecer alguma coisa lá? Eu falei, por favor, mas não tem nada a ver com dinheiro, né? Pelo menos aparentemente não. Na verdade, sempre no fim das contas acaba misturando estação, né? Mas na verdade é esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento ímpar. Eu não sei se você já prestou atenção, se já ouviu alguém falar.
poucas pessoas que passam por esse planeta vão passar nesse momento de novo. Eu vou dizer mais, eu acho que ninguém mais, apenas nós nesse momento. E mais alguns que ainda vão fazer uma travessia importantíssima, né? Nessa história da transição planetária. Bom, queria agradecer o Gino, a Fátima, o João e sempre, né, a oportunidade de estar aqui na Casa de Esperança, dando um pedacinho do meu trabalho, que é de divulgar a doutrina. Eu faço isso com muito prazer, apesar da luta para preparar essas palestras, não é fácil, né? Mas tem sido muito gratificante. Eu queria começar contando uma história que... Eu sou caipira, né? Então, contando uma história daquela... Quando a gente fala em oportunidades, não sei você, mas eu sempre lembro de uma história que fala do cavalo passando encilhado. Já ouviu isso? O cavalo selado passando sem ninguém em cima na sua frente. Alguém já ouviu? Esse cavalo é a oportunidade. A história da oportunidade é sempre assim. Ou você sobe no cavalo, ou você fica esperando o outro. Mas eu não gosto da cor desse cavalo, né? Eu quero um cavalo preto. Eu não sei se vai passar. O problema de quem espera é de quem espera, né? Agora, eu aprendi uma coisa na vida, que a oportunidade nunca passa muitas vezes. Elas passam, às vezes, uma. Exatamente, sinalizou ali. E não volta mais, né? Não dá chance de você escolher a cor do cavalo, ou porque hoje eu estou com preguiça, ou porque hoje eu não estou muito afim, agora não. E eu conheço um monte de gente que deixou passar uma série de oportunidades na vida, e aí vem aquela frase bendita, né? Para não falar outra coisa da frase. Ah, se eu tivesse ouvido aquele meu amigo. E uma das brincadeiras que saiu hoje, que há muitos anos atrás, na década de 80, um amigo me convidou para fazer um negócio junto com ele. Eu aceitei. Ele escreveu assim: você é uma pessoa boa para falar de oportunidade. Eu disse, muito obrigado, porque eu não sei se fui pouco agraciado, mas tive muito poucas. E as poucas que tive, a Glócia está balançando a cabeça. Eu pulei em cima do cavalo antes dele passar na direção, porque vai que embora, vai que passa reto. E nós estamos diante de uma dessas. Só que agora não é oportunidade financeira, não é oportunidade de negócio, é oportunidade de evolução espiritual. Eu vou entrar num tema que eu gosto, mas é um tema que agora o relógio vai ter que me ajudar. Porque é cheio de conteúdo. E conteúdo interessante. Então, algumas coisas que, se eu sentir que o tempo vai me comer, eu pulo e falo só o mais importante, e um dia desse a gente volta de novo para completar. Tempos conturbados. A gente percebe, a gente comenta, o mundo, o planeta no meio. O Brasil passa por um momento muito conturbado. Aí você vai conversar aí fora, para quem não conhece nada do Espiritismo, nem sabe de nada, vai dizer que isso está acontecendo porque é um ciclo. E eu vou dizer, não tem ciclo nenhum aqui. Aqui é uma determinação de uma história desse planeta. Nós estamos passando por um pico, né? E nós estamos na subida, né, desse pico, até chegar no momento da transição que a gente vai fazer, e até lá, não vamos falar dela de novo, nós vamos falar de uma data de 2057, dita pelo Chico. Até lá, nós vamos ver ficar cada vez mais conturbado. No final do bate-papo, tem um pedaço do livro de Allan Kardec, que eu vou esquecer o nome agora, mas ele vai aparecer lá na frente, e ele comenta exatamente isso em 1800 e bolinha, lá atrás. Disse, quando estivermos passando próximo da transição, o mundo vai entrar em estado de conturbar-se, confusão, rolo, suicídio infantil, coisas esquisitas. Já estamos começando a ver algumas coisas muito estranhas, brigas, choques, enfim. Nas relações humanas, acabamos de sair de uma pandemia estranhíssima, né? Um negócio
complicadíssimo, que mexeu com a economia, que está mexendo com a política, está mexendo com o ser humano. Quem mexe com essas coisas é ser humano, não é robô. Então, nós estamos passando por um momento muito importante no planeta. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, poucos sabem disso, a não ser aqueles que conhecem o Espiritismo e sabem que esse é um momento realmente especial. Então, quando eu falo que e na história do Brasil está pegando pesado, né? Porque está influenciando politicamente, uma série de coisas que não vale a pena entrar aqui agora. Mas são momentos muito importantes. E eu não sei se eu notou, vou repetir, nós somos uma plateia que vai assistir isso de camarote. Nós vamos ver isso e se você está alerta, você pode aproveitar a oportunidade, como sempre o cavalo está passando, e mais do que isso, participar, né? Influenciar nessa passagem que nós vamos estar vivendo. Nós, nossos filhos, nossos netos, vão ver uma mudança importantíssima na história do planeta. Bom, e mais do que isso, aqui no Brasil, um ano muito importante, porque nós vamos escolher o chefe da nação aí até o final do ano. E a gente tem poucas vezes a chance de influenciar, né? Então pensa bem na hora de fazer tomar a tua decisão na hora da cédula, no escurinho da urna, né? E porque a gente fala, mas um monte de gente fazendo lambança e tal, mas chegou a tua vez agora de você dar palpite, ou pelo menos ajudar a não deixar mais conturbado do que está. Então é uma oportunidade, sempre que nós temos dificuldades, né? É sempre uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade para aprender, uma oportunidade para ajudar, fazer caridade, inclusive, nesse momento, né? Bom, eu vou começar com o Livro dos Espíritos. Lá no livro 1, capítulo 3, que fala da criação, tem uma pergunta assim: a espécie humana se encontrava entre elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Está falando do homem, né? A resposta é sim, e veio a seu tempo, foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou no limo da terra. Guarda essa história do limo da terra, porque nós vamos voltar lá mais para frente. Isso é uma parte do ser humano que veio do limo da terra, que cresceu, que evoluiu no próprio ambiente terráqueo, né? Tem outros que vieram de fora. Nós vamos falar isso mais adiante. A resposta, aí, bom, então vem a segunda, a 48ª pergunta, lá do Livro dos Espíritos. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e de outros seres vivos na Terra? Eu deixei aqui porque eu achei interessante a resposta, né? Olha, é 6 mil, 7 mil, é tudo aproximado. E ele responde, não. Vossos cálculos são quiméricos. Para não falar chutando, né? Porque, como é que faz, né? Para você saber. A gente sabe que tem números aproximados, mas perfeitamente. Então, para não responder perfeito, o Espírito fala, não dá para saber precisamente. No livro 2, capítulo 2, nós vamos chegando mais perto do nosso tema aí, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta: Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. Evolução, né? Evoluir. Para uns, expiação. Para outros, missão. E nós estamos misturados em termos de hierarquia espiritual no planeta. Nós estamos aqui, tem alguém que veio para espiar coisas ou da outra história, ou dessa história mesmo. E outros que vieram, né, como missionários, né? A gente conhece, está lá no quadro, lá no fundo, que é um grande missionário, né? Outro que está ali, o Kardec, o Chico, bom, e tantas, né? Que vieram como missionários, né? Vieram nos ensinar, nos ajudar a evoluir. Sempre o objetivo vai ser esse, tá? Deus nos colocou aqui como se fosse uma matrix, você tem que trabalhar para evoluir, né? Bom,
Mas para alcançarem essa perfeição, essa evolução, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Isso aqui é uma escola, né, gente? A Terra é um planeta de provas, de expiações, e é uma escola. E a gente evolui aqui. Quando volta para casa lá, da onde a gente veio, para de evoluir, vai evoluir aqui. Ou vai evoluir sempre que estiver encarnado. E a Terra é uma das escolas, né? Pois é. Então, eu fiquei meio... Na hora que eu comecei a escrever aqui, acho que eu fiquei meio doido. Eu falei, bom, deixa um pouquinho. Já que eu falei em oportunidade, eu vou começar a pensar. Só que eu me perdi lá na frente. Você vê que eu perco a conta. Porque tem muita oportunidade. Parece que assim, mais uma, passou outro cavalo. Mas olha, passou uma mula. Olha, e o cara deixando, eu não gosto de mula, não gosto de cavalo, não quero marrom, não quero preto, e vai deixando. Acontece que eu já ouvi, estava comentando com a Glória, esse negócio de evoluir, João, vai dar um trabalho danado, tem que ir lá na Casa Esperança, ficar ouvindo você falar. Melhor ouvir o Gino, né, o João. Pô, você fica contando uns negócios. Tá bom do jeito que tá. Só que o cara não sabe o que ele está fazendo, né? Porque se ele não evoluir agora, ele vai ter que voltar para evoluir. E essa, eu não sei se vocês estão entendendo, não sei se eu vou conseguir chegar no final. Eu vou repetir 300 vezes. Essa é uma oportunidade de poucos. Espíritos, nossos espíritos, estão sendo... já sabia. Está sendo dada a chance especial da gente fazer isso. Então, qual o objetivo, né? O objetivo é evoluir. Eu já falei lá, né? Então, e evoluir sempre em duas situações. O intelectual, que a gente faz isso estudando, lendo, vendo as palestras, participa das, né? O Gino está com um livro ali no colo que eu vou comprar para mim depois. Deve ser um show isso aí, né? E o Ale ainda falou que é muito legal. Pois é. E aqui tem uma biblioteca de livros ali. O Gino já conseguiu. Acho que eu vou morrer, não vou conseguir ler a metade, né? Mas o que tem de coisa interessante, então está aí a evolução intelectual. E a outra parte da evolução é a moral. Do lado esquerdo aqui, intelectual, não que seja fácil, mas é muito mais fácil que do outro lado, né? Você evolui intelectualmente como? Estudando, aprendendo, conversando com o outro, tendo experiências no dia a dia. E a moral? Como é que você faz para fazer a sua moral evoluir? Né? Começou o ano, escrevi no papel lá, olha, eu preciso largar de ser teimoso. Sei lá, inventei alguma aqui, eu devo ter um monte aqui, eu lembrei dessa. Você já pensou nisso? Que a gente tem que levantar de manhã cedo... Levantar de manhã cedo para deitar à noite, na mesma situação que você começou, eu acho que está jogando fora a oportunidade. Olha o cavalo passando ali. E podia ter aproveitado o dia, de alguma maneira, para dar um saltinho, um passinho evolutivo. Eu estou mais entusiasmado esses dias, porque dia 18 agora, de junho, eu completo 6 anos sem fumar. E isso eu consegui graças ao Espiritismo, a ele, a turma toda lá. Eu tinha 60 anos, falei, vou parar de fumar. Não parei. E a confusão, eu já tinha tentado com 59. E alguém me disse, é 60? É. Eu não preciso parar, não posso ficar dependendo disso. Bom, aconteceu o quê? Eu fui conseguir parar com 61. Né? E parei. Parei não, desisti. É diferente de parar, né? Mas isso é um salto para mim. Para mim foi uma evolução assim de quilômetros, né? Porque era uma luta incrível. Depois você vai descobrir que, rapaz, como é que você é bobo, cara? Você fuma por quê? Bom, enfim, mas vamos para frente. E o que significa evoluir? Eu sempre falo aqui em evoluir, eu gostaria de trazer isso aqui que eu achei... É simples, mas acho que a gente relembrar essas coisinhas. Melhorar como ser humano, isso é evoluir. Viver, amar, aprender e principalmente deixar um legado. Né?
Você vai embora, mas as pessoas lembram de você. Bom, até que aquele cara era um cara legal, né? O duro deve ser ir embora e os caras falam, rapaz, ainda bem que foi. Aí deve ser chato, né? E a gente conhece gente que age dessa maneira, enfim. O livre-arbítrio é uma beleza nesse aspecto, né? Olhar para si mesmo e perguntar lá, olha lá, eu gosto da pessoa que eu sou? O espelho nessa hora é danado, né? E os meus vícios? Estou falando para mim que se você faça essa pergunta. Quem não tem vício não deveria ter vindo para cá. Errou o endereço. Porque este é um planeta hospital. E Jesus disse isso. E mais, né? Transformou o Brasil lá em 1300 e alguma coisa, no livro A Caminho da Luz, fala exatamente isso, né? Quando ele conversa com Ismael, ele fala, aqui vou trazer o meu cruzeiro que estava lá, onde eu fui crucificado. E aqui será o meu hospital espiritual. Pois é. Como andam os seus vícios? Aí não é vício físico só não, e os piores não são os físicos, né? O que você me falou hoje? Maledicência, falar mal do outro, pensar negativamente, ódio, exacerbar, ficar... Tem um cara lá que eu tinha vontade de dar um tapa no meio da orelha dele. Rapaz, cuidado com isso aí. Que esse cara vai virar teu irmão na próxima, vai virar teu primo, vai morar perto de você lá. Mas é. Não se contentar com o que somos hoje. Pois se estamos aqui é para melhorar. Olha lá, fala de novo da oportunidade. Claro que o livre-arbítrio é teu e de mais ninguém, né? Porque, na verdade, o que vai acontecer? Você pode voltar outras vezes. O Pai é misericordioso. Volta. Volta quando quiser, né? Quando você precisar. A oportunidade está aí, né? O cara vai servir dela se quiser. Eu acho que todo dia pensar onde estamos, para onde vamos, o que queremos. Eu acho que não pode perder nenhum dia para você sentar 10 minutos e fazer essa autoanálise. Pode ser na hora que você levanta, na hora que você vai deitar. Não, eu tenho uma preguiça de fazer essas coisas, deixa para lá isso aí. Já foi, né? Tá voltando de novo? Já passou. Muito bem. Mais uma oportunidade aí. Vamos lá, vamos ver o que é. Por que? A pergunta é, por que aqui? Agora, por que aqui para o cara que está na França? Por que na França? O cara que está na Inglaterra, por que aqui, Brasil? Você já pensou nisso? Por que eu vim para cá? Podia ter ido para o Chile, pô. Para os Estados Unidos, né? Então, vou falar um negócio que uma vez me falaram, porque eu estava meio bravo com uma situação, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Se acontecer um negócio político esquisito, eu pego a minha maleta com o pouquinho que tenho e ela topa. Vamos embora. Alguém falou assim, rapaz, você acha que você está aqui de graça? Você acha que é coincidência você ter vindo para cá? Não. Você está no lugar certo, na hora certa, e aqui é o melhor lugar para evoluir. Sabe o que eu ouvi depois? E se você for para lá, você vai evoluir, vai ter que trabalhar mais lá. Claro que a misericórdia divina é um negócio impressionante, né? Então, vai tranquilo, tá, né? Mas, enfim, aquele que reclama de onde está, tá errando, porque é o lugar... E eu não sei se você sabe, falei agora há pouco, que aqui é a pátria do Evangelho. Tem aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro foi escrito num momento bem obscuro do planeta, né? Ele foi psicografado pelo Chico, psicografando o escritor Humberto de Campos. E ele fala, transplantarei para aí o meu cruzeiro, né? O meu evangelho e vou transformar o Brasil. Isso é uma conversa que ele teve, eu não lembro direto, mas acho que era o Iléu, né? Que conversou com ele 100 e poucos anos antes do descobrimento do Brasil, no encontro que houve aqui no Brasil para tomar essa decisão.
Agora, dois fatores nos fazem estar onde estamos. O primeiro deles é o grau evolutivo, o grau de evolução. Esse é o mais forte dos dois. Ou seja, o quanto você evoluiu até aqui vai te colocar no lugar onde você está. Ou seja, a nossa evolução nos trouxe para o Brasil. Bom, a gente sabe que naquela conversa que ele teve com o Ismael e com o Ilhéu ali naquela época, ele disse, como aqui, porque o Brasil, o coração do mundo, a pátria da América, ai, que coisa linda, maravilhosa. Espera um pouquinho, calma. É hospital. E ele fala para o Ismael, dá uma voltinha aí, ó, e traz para cá o que tiver de mais tranqueira espalhado pelo mundo, pode trazer. Foi antes do descobrimento do Brasil, então alguns deles já foram embora, já reencarnaram, já deu tempo para fazer umas 2, 3 voltas. Agora não duvide que eu vou fazer um par desse time aí, né? Tá certo? Quando eu vi aquele credo, eu também estou aí, ó. Pois é. Quem falou isso foi o chefe, né? Você sabe que ele é o governador do planeta. Que há 4,5 bilhões de anos atrás, Deus chamou Jesus, o Cristo. O Cristo são os assistentes de Deus, né? Tem uma hierarquia lá, como se fosse uma empresa. Isso aqui, o Jesus Cristo. Você vai criar a terra e depois vai governar. Faz só 4,5 bilhões de anos que ele já era um espírito puro. Olha que loucura. Pois é. Interessante, né? O segundo fator é naquele lugar onde a gente encontra os nossos queridos. Como assim, João? A gente vive junto há milênios, reencarnando com pessoas próximas de nós, que são os filhos, os netos, a esposa. São os nossos, eu não sei definir, mas eu gosto desse negócio de que são os nossos caros, queridos, aqueles que estão ao nosso lado, né? E fazem parte da nossa história. E principalmente com aqueles que ainda temos grandes diferenças. Acabei de falar agora. Você fica com raiva do cara. Ah, raiva daquele cara, se eu pegar ele, eu dou um pau nele. Não tem isso aí? Não tem, né? Todo mundo é santo aqui, ninguém tem raiva de ninguém. Aí o cara nasce na tua... Você reencarna, e aí você vai ter um cara que vive brigando com você. Eu não vou com a cara do meu pai, rapaz. Cara chato, pô. Tudo que tem que falar, tem que ficar criticando o pai. Por que será? O filho. O irmão. A esposa. Quem será que foi a tua esposa na outra? Por que ela está ao seu lado? Não é coincidência. É a história dos nossos... Às vezes não é bem querido não, né? Mas principalmente dos mais caros, né? E agora está aí a oportunidade. Nós vamos falar um pouco mais adiante, né? E para a gente acertar as contas nessa. Vai ficar esperando outra encarnação para acertar a conta? Não, mas tem um cara que eu não vou conversar nunca mais. Não tem problema, na próxima ele vai voltar pertinho de você. Né? Não sei o que eu estou falando. Está escrito, se não está escrito, gente? Está escrito isso, né? A gente evolui junto. E se a gente evoluir bastante, ainda tem a oportunidade de se mudar de planeta, né? Você vai para outros planetas mais evoluídos. Ou, se não, aí tem outros que já não cabe você. Aí vai lá no meio de uma guerrinha, no meio de uma pandemia, né? Num lugar bastante faminto. O cara ficou resistente, passou cavalo, passou burro, passou mula, marrom, preto, tal. O cara não quis mudar. Tá bom do jeito que é, não quero mudar. Ah, é? Então tá bom. Vou te mandar para um lugar onde você esteja mais bem adaptado, né? Pois é, a Terra está passando já por isso, né? Alguns vão ser convidados a... Convidados não, né? Serão mandados para lugares mais adequados ao seu nível espiritual, evolutivo. E o momento atual? O momento atual... Tem uma foto dos Vedas ali. Veja, tem um... Se você pegar um histórico, né, da vida da Terra, a gente fala num número aproximativo aí de 4,5 bilhões de anos. E a Terra está passando por evolução. Né?
Existe uma era agora, que essa era termina, que alguns chamam de era adâmica, né? Que vai completar, nós estamos no último milênio dos 7.000 anos da conhecida era adâmica, que seria cada 1.000 anos é um dia. Essa conta é uma conta que a gente pode fazer juntos aí, não sei se vai dar tempo aqui hoje, mas enfim, nós somos os trabalhadores da última hora. Interessante isso, né? Sabe que é importante ser o trabalhador da última hora, Giba? Ah, deve ser. Por que será que mandaram a gente para estar aqui na última hora? Por que eu não vim no século XVII lá e tal? Estou aqui. Bom, que tinha a chance de reencarnar, não sei, mas nós estamos aqui agora. E viemos para cá para crescer, para mudar. Na nossa jornada é antiga. São muitas vidas. E os habitantes, ao longo dessa história, já falavam de religião, já falavam de deuses, já falavam de almas. Quando alguém diz que isso é novo, não é não? Não. Então a foto dos Vedas aqui, isso aqui tem 1.500, 2.000 anos antes de Cristo. Então esse livrinho que você está vendo aqui, já falava disso, tem até uma frase aqui. O Vedas que está aqui é 1.500, é 2.000 anos antes de Cristo. Faz tempo que o homem conversa sobre julgamento após a morte, código de conduta, encarnação. Quem fala que se inventaram que é coisa de espiritismo, né? Bom, falta estudar um pouquinho. Escritos nos livros antigos, olha só que interessante. Se não desembaraçardes de suas imperfeições, vos condenareis viver novamente, olha isso aqui, não precisa nem falar, né? Está escrito lá, em outros corpos e planetas. 2.000 mais 2.000? 4.000 anos antes de Cristo o pessoal já falava. Aí você vai falar com um egípcio, você vai falar com... Tem até escrito aqui, olha, isso é dito... Bom, alguns, como eu disse, vai nascer da lama da terra. Nasceu aqui, foi evoluindo aqui no planeta. Reencarna, vai voltando, reencarna, fica por aqui. E outros vieram importados de outros planetas, né? E a história que a gente conhece bem próxima de nós é na constelação de Cocheiro, na estrela chamada Capela. Os exilados de Capela. Não cabe aqui porque é comprido, mas é muito interessante. São seres humanos, né, no formato humano, que reencarnaram aqui, a pedido inclusive de Jesus, né, para poder vir fazer algumas coisas. Por que vieram? Porque não estava dando certo lá, mas eles tinham um nível evolutivo muito mais alto do que os humanos, então eles foram mandados para cá. Então, esses que vêm acabam fazendo o trabalho evolutivo e depois acabam voltando para o lar deles, né? E outros ficam por aqui. Não vai de jeito nenhum, não quer sair, não quer mudar, e são os endurecidos, né? Nós encontramos isso, né, para não ficar falando, parece que é ficção científica, né? Em livros sagrados, né? Krishna, Sócrates, Hermes Trismegisto, isso mesmo, Zaratustra, a Cabala judaica, que fala desse ciclo das almas. E fala-se do sagrado, em alguns levantamentos, há 7.000 antes de Cristo. Já se falava dessas conversas aí. Isso tudo está falando porque já estão sabendo e preparando, né? E aí vou falar das revelações agora, das coisas... Estão lá, olha, deixa eu nem apertar o botão, né? Olha lá, eu esqueço, vai. Viu lá? Tudo bem. Pensei que tivesse quebrado o botão. Das 3 grandes revelações. O planeta vem passando por, vou chamar de evolução, o planeta em si não tem o que evoluir, né? É um lugar que, vamos falar de perfeição, pode melhorar alguma outra coisa, vai melhorar a planta, não é o planeta que evolui, somos nós os moradores que evoluímos. O planeta está aí. Está esperando, e tem muito mais para dar para os evoluídos que podem estar vindo aí. As 3 revelações. O planeta então passa por
3 revelações. O planeta já está sendo preparado para 2057, que vai ser um ponto de inflexão. Eu não gosto de ponto de inflexão, que dá a impressão que você fala 2057, o planeta sai de provas e expiações e vai para regeneração. Não é naquela data, naquele ano. São centenas de anos já que vem caminhando para acontecer isso, e talvez milhares de anos até completar todo o ciclo, né? Mas ele vai passar por evolução e os moradores vão ter que evoluir para ficar nele. Essa é a história. Então, e aí nós estamos num momento que é uma oportunidade, estou repetindo de novo, uma oportunidade para você fazer um salto evolutivo significativo, economizar o tempo para a gente poder chegar porque Jesus e Deus sabem que a gente vai chegar um dia lá, na mesma posição que está Jesus, né? Ele fez isso em 4.5. Eu não sei se era bom aluno. Eu acho que se ele fez em 4.5, deve demorar uns 10, mais ou menos, 10 bilhão de anos para chegar lá. Mas tudo bem. A primeira delas é a primeira revelação, a revelação de Moisés. Deus deu a Moisés, aos pés do Monte Sinai, 10 mandamentos. Isso deve ser aproximadamente... Essas datas, como disse ali, é meio, né, bom, da onde tiraram 622, eu achei muito preciso demais, mas vamos lá. 600 e poucos anos antes de Cristo, Moisés recebe as placas. Isso está escrito em Deuteronômio, no capítulo 5. Eu odeio dar número sem olhar de onde vem, né? Então tem a referência aí. Deuteronômio está lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, um dos livros do Velho Testamento. Agora, é interessante que dessa lei que Moisés trouxe, 7 pontos, 7 mandamentos é não faça isso, não faça aquilo, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas é um positivo. São 3 que tudo bem, né? Pelo sim, e 7 pelo não. O Gino sempre fala aqui dos 631 mandamentos. 613, divididos 365, um para cada dia. 365 negativos e 248 positivos. Certo. Bom, então não. Outra coisa que é interessante, eles não falavam da vida após a morte. Ali. Moisés tinha que tomar conta de uma tribo. Os caras deviam ser do Peru, né? Devia ser duro. Então ele era um cara duro para poder tocar aqueles caras. Eles ficaram 40 anos exilados no deserto e um cara tinha que liderar. Devia ter chicote, viu? Além de ter lei dura, tinha algum chicotinho nos caras para poder pôr na linha, né? Bom, é a fase, eu acho que é antes da infantil, né, do ser humano. Uma evolução ainda começando, né? O Moisés devia ser um cara barra pesada, né? Pois é. Olha lá a cara dele. Puseram um Moisés que deve ser parecido com ele. Aí vem a segunda revelação. E a segunda revelação é o mestre, né? Jesus. Jesus veio e a primeira coisa que ele já entra falando de amor, né? Ele veio falar de amor. Eles não sabiam nada desse negócio de amor. Aliás, eles e nós sabemos. Pois é. Eu fico assim, fico olhando, rapaz, o cara é evoluído, hein? Virar para o outro e falar, eu te amo. Eu, para fazer isso, tem que ser sério o negócio, não dá para ficar falando isso. Tem gente que faz isso, sai da boca. Eu não sei se é verdadeiro ou é falso, mas amor é um negócio seríssimo, né? Que a gente, mais do que tudo, a gente tem que aprender como amar, né? Voltou tudo para trás, só porque eu falei isso, desculpa. Espera aí. Aqui. Eu estou aqui. Ele veio apresentar o amor na prática. Ele praticou isso. E ele veio, tem até uma brincadeira. Ele olhou, deve ter conversado com o chefe. Chefe, como é que é? Você vai lá tomar conta lá, né? Já tinha passado quantos milênios, né? Aí fala, bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pessoalmente. E ele vem
e encarna como homem. Tem uma leitura que eu não sei a fonte, mas já li, já vi vários comentários, não sei até. Bom, um dos grandes sofrimentos de Jesus foi rebaixar o espírito de 4.5, sei lá, 4.3, não sei, para vir encarnar nesse corpo nosso aqui. Isso é dito assim, porque realmente dá para entender, um espírito daquele tamanho, daquela magnitude, né? Se rebaixar e vir viver o dia a dia como nós, até para poder dar exemplo, né? Como é que você lidera? Você lidera pelo exemplo, ele veio fazendo isso. Eu, cada dia que passo e venho aqui, sem demagogia, porque não precisa ser demagogo com ele, eu tenho vontade de aprender um pouco mais, sabe? Eu me lembro da minha mãe falar que um dia ela ia ter o prazer em conhecer pessoalmente. Eu falei, mãe, que coisa, eu queria conhecê-lo pessoalmente. Ela pintou vários quadros, pois é. E veio para trazer a boa nova, veio para trazer o evangelho, que é linguagem, não sei se você já ouviu falar disso, mas o evangelho não é daqui, não. Não foi inventado ou escrito pelo Mateus, Marcos, Lucas e João, não. E ainda tem outros que se escreveram. Essa linguagem é uma linguagem do universo. Dizem, eu nunca fui lá para ver, mas se você for lá em Júpiter, tem lá o evangelho lá escrito lá também. Se você for em Marte, em todos os planetas, com a linguagem, claro, do planeta onde está, o evangelho é linguagem universal. Não é bonito isso? Hã? É ou não é? Pois é, também acho. E ele afirmou, né? Em Mateus está escrito assim, eu não vim mudar, porque eu já estou ouvindo um vídeo de alguns outros dogmas e crenças, dizendo que como é que ele pode ser alguém especial se ele mudou a lei? E ele disse, não vim mudar a lei. Está errado, não mudou nada. Ele diz assim, e falou firme, não vim destruir a lei. E no início, Allan Kardec apresenta uma passagem em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E ele diz, não pensem que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, não os vim destruir, né? É o português. Mas vim cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota. Iota, você vai no dicionário e vê que iota é a menor letra do alfabeto grego, né? E um único ponto. Ele vem para mostrar, essa é maravilhosa, não precisa lembrar o nome dele, falou aqui nesse púlpito aqui. Ele veio para mostrar que a morte não existe. Ele veio matar a morte. Francisco Lobo, a última palestra do Francisco Lobo, uma das últimas, foi feita em cima desse tablado. E ele fala assim, sabe o que eu descobri no Espiritismo? Ele falou alto e forte aquele dia. O Espiritismo matou a morte. Não é uma pancada? Isso é uma pancada, né? Jesus transformou a vida das criaturas. Ele veio anunciar em seguida que ele enviaria o Consolador. Nós vamos falar já dele. Depois do desencarne, os discípulos saem ajudando os humildes. Colou a mensagem. A casa do caminho. Caridade, caridade, caridade. E essa é a história que Jesus deixou para nós, né? A terceira revelação é isso. A casa do caminho, né? Fora da caridade não há salvação. Está escrito ali, ó. A terceira revelação, então a primeira é Moisés, né? A segunda é? Já esqueci, João. Hã?
E a terceira é o Espiritismo. É o Consolador Prometido. Bom, e aqui queria fazer uma homenagem a alguém que eu até recomendo que vocês assistam. Boa parte desse trabalho sai do trabalho do palestrante Jorge Elahá. Então, é maravilhoso, o cara é muito interessante, vale a pena assistir para quem não viu ainda, é super positivo, né? E eu tomo emprestado algumas coisas dele aqui, não com o discurso dele, que eu preciso evoluir mais uns 2, 3 vidas, né? Mas muito interessante. Então, ele coloca 10 pontos e daqui nós já vamos para arrematar. Ele chama de sinais e passos da chegada da terceira revelação. Então, os nossos créditos ao Jorge, muito interessante, as palestras de hoje. Claro que não cabe, né? Porque essa palestra onde ele fala sobre isso, tem quase 1h30. Então, eu peguei e pincei algumas coisinhas, não pedi licença, porque eu sei que ele mora lá no norte do Brasil, né? Colega engenheiro também, né? Ele e o cara é um palestrante, o Gino conhece, Jorge Elahá, né? Muito interessante. A primeira coisa é que ele fala da suspensão das migrações. Ele diz o seguinte, que no momento que está chegando a terceira revelação, é dado um sinal de a partir de agora você não vai mais ir para outro planeta, principalmente aqueles mais evoluídos. Você fica aqui para ajudar. Não pode migrar. Então, ponto número 1, suspensão das migrações. Aqueles espíritos que vieram naquele período, nós estamos falando de um período pré-renascimento, pouco antes disso, né? E isso vai começando a diminuir a velocidade de ir embora. Aqueles que precisam ficar, bom, claro, não vai ficar aqui imortal, ele vai reencarna de novo e vai ficando para ajudar nessa transição. E em seguida, o segundo ponto chama-se, ele dá o nome de negação das coisas espirituais. A partir desse período, e aí nós estamos, é difícil precisar no tempo, né? Mas essas coisas que vão estar meio, assim, o planeta começa a ficar meio obscuro. Isso mais ou menos depois de um grande salto evolutivo na época do Renascimento, né? E foi um movimento cultural muito importante, né? Todo mundo está ouvindo lá no fundo, não? O barulho lá, né? E uma grande evolução. Isso aconteceu entre o século XIV e o século XVII, né? Mas começou uma onda no planeta e a partir dali não terminou mais, e aí vem evoluindo essa onda, uma onda de materialismo muito forte. E aí começa a deixar de lado as coisas do espírito. O terceiro ponto é a chegada, então. Vê que interessante. No momento que começa a complicar, é dado a revelação, e aí o espiritismo entra no planeta. E nós vamos falar aqui mais ou menos no final do século XVIII. O século XVIII é 1700 até o início de 1800. Talvez no final do século XVIII o espiritismo vem ao planeta, né? Revelado ao planeta. Tem até um comentário que fala que a revelação do espiritismo, diferente das outras doutrinas, desde a época lá dos Vedas, lá para trás, não foi uma coisa que veio de fora, veio daqui, né? Ou seja, através de Kardec e tal, e essa evolução e desenvolvimento do espiritismo. Nesse período, já começa a perder, essa história, começa a ter essa onda do materialismo, o ser humano começa a perder a fé. Isso não é lá de trás, não. Isso é uma onda que vai crescendo. É como se fosse um gráfico crescendo. Vão perdendo a fé. Aí quando o homem perde a fé, ele perde a esperança. E aí você começa a ver um monte de gente no planeta sofrendo por falta de esperança. Depressão, medo, desequilíbrio emocional. Passamos por um momento aí agora
onde insuflaram medo assim, de espetaram um umbigo e bombaram o medo no ser humano. O planeta está amedrontado. Claro que o negócio não foi brincadeira, mas não precisava chegar nesse nível, né? A Inglaterra, não sei se vocês estão sabendo, está vendo um problema seríssimo. Tem gente, o que virou de psiquiatra ter que atender o cara porque é síndrome de pânico, o cara não consegue voltar para trás mais. E foi uma solução para deixar o fica em casa. Não sai de casa que você vai morrer. E vai, insufla medo. Bom, esse é um assunto muito chato, aliás. Isso se estende até os nossos dias, né? Vem vindo, vem. Nós estamos vivendo isso. A prova é essa história aí. Bom, isso é um detalhe, mas o contexto vai... É como se estivesse inchando, né? É uma onda que vai crescendo. É uma sociedade sem espírito. Vai perdendo o espiritual. Ou você pensa que você vai encontrar gente sentada ouvindo coisas do espírito assim? Dá uma voltinha aí fora. Ponto 4. Abertura dos porões do mundo espiritual. Essa é a linguagem do Jorge Lahar, mas a gente já viu isso em outros livros. Ele diz que eu estou usando a metodologia dele, então vamos lá. Vem todos os espíritos perturbados para o planeta, da história do planeta. Vem desde a época das cruzadas. Aqueles caras bonzinhos, sabe? Vamos cortar 2 pescoços ou 3 hoje? Tchan, 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 sabe? Assim, não está nem aí, não dá valor para a vida. São espíritos que estavam com um problema sério já naquela época. Então eles vêm. E pode deixar vir. E aí se abre como se fosse numa praça assim, cheia de portas. As portas ficavam algumas portas fechadas, escancaram todas as portas. E eles têm toda a oportunidade do mundo com o seu livre-arbítrio, porque não mexe nesse aspecto, né? Continua ali, do cara evoluir. Pois a chance de mudar. Aí começa. Intolerância religiosa. Perseguição para tudo que é tipo de religião, principalmente os cristãos. Eu vou trazer uma estatística de 1 mês atrás. No ano de 2021, 360, não está errado não, viu? Porque eu fui checar. 360 milhões de cristãos foram perseguidos. Então, perseguição à religião. Acaba com a família. Você tem ouvido essa historinha por aí, não tem? Termina com a família. Não precisa mais dessa porcaria. Para quê? Religião? Vai lá na China, vê se você consegue ir numa encontro qualquer espiritual. Está acontecendo agora. E se você for cristão e descobrirem, rapaz, corre. Os caras pegam e matam. Essa estatística, ela expande. 360 milhões, gente, é grande o negócio. Jesus já havia dito que o Brasil era o hospital do espírito. Ele avisou isso lá, né? Falei para vocês, né? Numa conversa aqui com Ismael. Então, cuidado. Agora vamos trazer para nós, senão fica só na teoria. Cuidado com o ódio e com a raiva. Os venenos que nos atingem. Pois a gente acaba voltando para a mesma família a quem você odeia. Eu acabei de falar isso aí. Muitos continuam reencarnando. Cresce a intolerância. Cada vez mais intolerância. Tem notado isso? Ah, João, mas isso é uma fase, é um ciclo. Não é ciclo, não. É a onda de preparo para a transição. Por quê? Porque está vindo para o planeta todos aqueles espíritos que estavam antigos, espíritos velhos, lá de trás. Traz agora para que eles se redimam. Redenção. Está dando a chance para os caras se redimirem. Agora aí outro papo, se vai, não sei. Né? Até quando, pergunta? Até findar essa transição. Então prepara o espírito, o couro, porque nós vamos ver muita coisa esquisita daqui para frente. Nós vamos desencarnar e vai continuar. 2057, muitos de nós estão, mas tem os jovens aí que vão. Eu já, estou assistindo do lado de lá, se der para assistir. Número 5, né? Então, o que fica? Um aparente retrocesso na humanidade. E não é retrocesso.
sei se vocês estão entendendo, eu estou falando isso para mostrar que não é. Nossa, eu dizia isso até outro dia. Ah, rapaz, me dá a impressão que o ser humano voltou para trás. É o hálito da transição. É o hálito desses espíritos que estão vindo aí. E que tem que passar. Bom, isso aí já está pré-planejado, né? O negócio não é para qualquer um, né? Então, 6. Chamada para o testemunho, chama o item 6. Todas as portas estão abertas, eu falei, né? Agora há pouco. Todas as oportunidades estão disponíveis. Nunca o homem viveu uma era tão evoluída como vive hoje, né? Tecnologia. Gente, alguns dizem, principalmente, e bom prestar atenção, nós vivemos numa época de seres mimados. Alguém daqui já viu prateleira de supermercado vazio? Tem alguns lugares aí que estão tendo, né? Mas é porque estão forçando a barra, fazendo lambança aí, acontece isso. Mas o planeta está pujante, né? Tem gente passando fome? Sempre teve, também tem ainda. Nós precisamos trabalhar para isso, né? Enfim. Agora, quem não foi e pegou uma daquelas portas, agora vai ter que ir. Assim, vai ter que ir, vírgula, né? Se quiser ir. A oportunidade é dele. São oportunidades imensas. Eu me lembro de uma história, inclusive essa história do Jorge Alahá. O Jorge que deve ter uns 62, eu tenho 67. A gente ia para a escola, minha mãe pegava a gilete do meu pai, que era gilete, mas coisa azul assim, né? Colocava o esparadrapo nas pontas do outro lado, né? Nas costas, e punha dentro do meu estojo, gilete. Para quê? Para apontar lápis. Não tinha apontador. Pois é. Você acha, em sã consciência, que dá para você fazer isso hoje? Esquece. Coloca uma gilete no estojo do moleque. Outra coisa, e o Jorge falou, e é verdade. Você se lembra de algum moleque passar gilete no outro? Será que ele esqueceu que tinha gilete lá? Não. O mundo veio passando por essa coisa, né? Já vinha, né? Que é outro dia aí, né? A minha infância é outro dia para a idade do planeta, né? Então, ó, harmonize tua família. Começa na célula máter. Meu pai é um chato. Vai lá e harmoniza com ele. Se ele está ali, está criando caso e você com ele, é porque tem história pregressa lá marcada, carimbada. Tenta harmonizar porque o momento é esse. Minha mãe, meus... Aí, sempre tem alguém na família, eu tenho, não vou ficar falando aqui, se eu ficar chato, né? Mas tem uns caras ali que a gente teve que harmonizar mesmo. Só faltava sair no tapa. Aí você vai conversando e vão aparecendo as histórias. Falo, gente, gozado. Que sentimento é esse, né? Estranho o sentimento. Tá, já alongando lá. Recupera a tua casa. Começa lá na tua casa. Dá o teu testemunho ali. Trabalha. E outra coisa, trabalha para diminuir conflito, porque nós vamos ver conflito direto. Tá vendo isso nas redes sociais? Um ofendendo o outro. Aí fica mais fácil ainda, porque não estou vendo, então eu mando procurar a turma dele, para não falar coisa pior, e vai. E assim, uma brigaiada, essa coisa... Bom, não vou ficar falando disso, que você não precisa ninguém descrever, todo mundo está vendo, né? O outro ponto é a migração dos endurecidos. Essa migração dos endurecidos é assim, fiz, gostei de fazer, não vou mudar. E pior, vou fazer de novo. Mas como assim, cara? Tá vendo a oportunidade aí, pô? Não. Eu sou assim e ponto final. Esse vai ser mandado para outro canto, porque aqui não vai ter espaço para ele, né? Porque ele não quer mudar, ué. Ondas de migração começarão a acontecer em quantidade enorme, né? De gente sendo desencarna e vai para outros planetas, já não volta mais aqui. Outro tipo de onda de migração é no próprio planeta. Esses caras que não dão certo, tranquilo, eu vou arrumar um lugarzinho para você. Você já viu para onde vou mandar, né? Para onde ele vai? Ele vai para alguma guerrinha, para algum lugar que tem pandemia todo dia, que tem confusão, rolo e tal, porque a decisão é dele, né? Ele tem que... Ninguém está castigando, nós somos castigo. Não, ele está vivendo no ambiente que ele escolheu viver. Não tem o livre-arbítrio, não é? Então, a oportunidade está aí, ó.
Não estou falando que tem alguém aqui na sala que está desse jeito, mas a oportunidade é sua. Aproveita, por isso que eu falei que é oportunidades. O 8º ponto é a chegada da nova geração. Essa nova geração já vem vindo desde meados do século XX. Começaram a chegar esses espíritos que vão conduzir a transição. Não pode ser qualquer um, né, que vai fazer isso. Agora a gente vai torcendo para que venham realmente, porque tudo isso está na mão dos espíritos, dos nossos espíritos, né? Então, de novo, cuidado com o ódio, cuidado com a raiva. Cuidado com a raiva daquele político que você quer pegar, esganar ele, que você fica vendo. Ele vai nascer na tua família, cara. Olha que beleza, vai ser irmão dele na próxima. O perigo é esse, né? Você atrai para você quando você odeia, quando você tem raiva. O 9º é algo que está no livro Obras Póstumas e na Gênese, que fala então da geração nova. É uma parte do livro, tem que ler, ali é complexo o negócio, mas ele vai falar o seguinte, o Jorge Elahá, ele separou em 3 cores, 4 vai. Os espíritos, aquele endurecidos, ele pintou de vermelho. Aliás, ele brinca, porque tem um saquinho de goma, né? Ele pegou a gominha vermelha, pegou uma golinha amarela e pegou uma verde. Você já viu a escala qual que é, né? A vermelha, os endurecidos. O amarelo é aquele que estava legal, de repente conversou muito com o vermelho, tcham, puxou para lá. E tem o verdinho, que é o cara que está vindo, que reencarna, conversa com o amarelo e traz o amarelo para o lado dele. Vai ficar essas... Nós vivemos isso praticamente no planeta hoje, né? Tem gente que você vê que o espírito é evoluído, o cara tem boa índole. Tem outros que parece que não sei, né? Tá? Então é complicado. E tem o azulzinho. No futuro, e isso vai demandar algumas centenas de anos, talvez séculos, nós teremos verdes e azuis no planeta. Os vermelho e amarelo vão ser guindados para outros locais e vão migrar para outro canto para atender. Se quiser mudar, as oportunidades sempre estarão aí disponíveis, né? Não sei se desse tamanho, porque esse momento é um momento único que nós estamos vivendo. E por fim, o fim da transição. O planeta vai estar leve, talvez até cheirando diferente. Eu não vou ver, não sei se merecerei estar lá, né? Se é merecimento essas coisas, né? Eu vou ter que trabalhar muito, vou ter que largar de fumar umas 70 vezes, né? E outras coisas para poder chegar lá. E aí, para a gente terminar, e o que é essa tal evolução rapidamente, só para deixar, quando vai acontecer? 2057 não é um ponto de inflexão, é uma curva, sabe, vai passar por aí. Quando passar por aqui, provavelmente o planeta vai estar muito mais habitado pelos azuis e pelos verdes, né? E o planeta vai ser um planeta de, não é mais provas e expiações, né? É um planeta de regeneração. O tempo me comeu, sabia que ia comer, então eu só quero deixar uma mensagem como é que vai ser esse período. Precisa repetir? Não? Período de transição vai ser, confuso, conturbado, só vou ler as letras azuis aqui, em todo o planeta. Divaldo Pereira Franco diz que a marca do período será a loucura. Nós vamos chegar no fundo do poço. O João vai terminar desse jeito? Não vou tentar terminar melhor. Mais suicídios se multiplicarão, inclusive entre crianças. Nós já estamos vendo isso, infelizmente, né? Mas isso é de novo o bafo, o hálito desses espíritos que estão rodeando aí. E a loucura será a marca do tempo. Vai ser muito pesado, segundo o próprio Divaldo. Bom, e lembrar que o Brasil é hospital, então tem alguns deles andando por aí, né? Como é que a gente deve se comportar para terminar? Porque senão também você fala, não deixa nenhuma ferramenta aí. Então tá bom. Sanidade mental. Cuidar da nossa saúde mental. Porque isso tudo, pessoas que amamos, inclusive, vão sofrer muito com isso.
Muita gente com depressão. Olha o que eu ouço, meu amigo João. Não, a depressão é a doença dos nossos tempos. Que doença do tempo? É tudo isso que está acontecendo e que faz. As pessoas sem esperança deprimem, né? Pois é. Cuidado com influências. Lê o Evangelho toda hora. Né? Eu tenho que pôr lá. Pois é. O Evangelho tem que ler. Que hora? Na hora que... Qualquer hora. Aí entra a querida Casa Esperança. Ela é o refúgio para que a gente possa desenvolver e ganhar força espiritual para enfrentar isso. É a escola. É aqui que nós vamos buscar o conteúdo nas palestras do Gino, do João, do Alê, então, né, nos livros, nos cursos. É aqui. Nós vamos ter que procurar cada vez mais. Porque, gente, não quero ser negativo, não, mas está escrito, não posso mentir, né? Não vai melhorar. Olha, daqui a pouco vai ficar tudo azul. Não, vai demorar. Não sei se você vai ver, nem eu não vou. Porque eu sei o que está acontecendo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar, né? Tomar passe, assistir as palestras, conversar com o consultor espiritual, conhece ele? Você já experimentou, na hora da tua oração, eu achava que isso aí era balela. Mas como eu sou engenheiro, eu testo. Faz uma oração meia boca, o resultado é meia boca. Você faz uma oração mais caprichada, fala, larga de ser burro, rapaz, não precisa ficar preocupado com o tipo de oração. Só pede que eu vou. Pede em voz alta. Quer rezar uma ladainha? Pode rezar. Mas não é isso. Pede em voz alta. Põe teu coração na hora que você estiver falando. Ah, mas eu vou ficar com vergonha, cara. Vou ficar falando na frente dos outros. Nem vai achar que eu estou ficando louco. Vai para o lugar, se fecha e fala. Não, o que tem de praia vazia aí para a gente falar, né? O apoio é gratuito. É só pedir. Ele e o teu anjo da guarda, que costuma ficar aqui, cadê o Denis? Olha lá o Denis lá. Costuma ficar aqui. Eu não vejo, né? Sou ruim de serviço, eu não vejo, né? Mas que está aqui, pede. Sabe o que eu vi uma vez? Que ele está sempre com o braço cruzado, esperando você pedir. Se você não pedir, ele vai continuar de braço cruzado. Isso. E orar e vigiar. Eu vou terminar essa história, porque eu e a Glócia estivemos esse fim de semana lá no interior de São Paulo, e eu queria terminar com uma historinha de um amigo, essa história é real. O nome dele é... Eu pedi autorização, você está me assistindo ou não? Lelis do Amaral Campos Júnior. O Lelis é amigo, é a amizade que vem do meu pai. Meu pai era muito amigo do pai dele, ele tem o mesmo nome. Eu tenho o mesmo nome do meu pai, né? É João Cosmo Festoso Filho. E eles eram muito amigos. Meu pai, quando chegou em Bebedouro, lá no início dos anos 60, ele alugou a casa dele para morar, e eu me lembro que a gente morava ali naquela... Bom, enfim, esse cara entrou numa fria. Pegou Covid e pegou aquele Covid. Ele foi entubado, ficou... Para sair do processo, faz 1 ano, ele está saindo agora. Eu só queria terminar porque eu falei em orar e vigiar. O Lelis falou para a gente, sentado numa sorveteria, agora ele está... Ele foi contando as coisas, se eu contar para você fica arrepiado do jeito que eu fiquei, com certeza. Escara na cabeça, uma escara na perna que enfiava a mão. Um cara de 60 anos, mas um cara assim, mantido, sabe? Eu me lembro de ter vindo na Casa Esperança a pedido da família, porque a família é muito próxima. Bom, é tão próxima que a irmã dele é mãe do meu genro, casado com a Marina. Então a gente fazia aquelas orações e punha no papelzinho o nome do Lelis, Júnior, né? E completava lá. Ele falar que a solidão que ele sentiu, ele nunca tinha sentido na vida dele. Ele ficou entubado não sei quantos meses, foram alguns meses, né? Eu nem sei qual foi. Mas ele sabia que não estava sozinho, porque tinha um grupo que fez uma corrente de oração para ele, e sabe o que ele falou para mim, para a Glaucia? Eu sentia que tinha alguma coisa que estava me segurando. Eu sabia que eu ia morrer logo do jeito que eu estava. Ele não conseguia engolir, então não conseguia beber água, uma coisa assim, uma coisa descabelada. A gente teve algumas histórias próximas de nós, e ele foi uma deles.
Ele falava, eu arrepiava e ouvia isso. Eu sabia que era oração. O poder da oração é um negócio tão gigantesco que a gente não entende nada mesmo. Tem cara que dá uma rezadinha. Presta atenção, isso é uma ferramenta, é uma arma. E quando você ora, você invoca. Eles estão esperando você pedir. Oportunidade de evoluir. Que Jesus ilumine os nossos caminhos, que a gente possa fazer alguns saltos nessa. E a oportunidade é para dar um salto significativo. Obrigado, boa noite. Maravilha. Agradecemos imensamente nosso querido irmão João Festoso. Oportuno o tema oportunidades, né? A imagem do cavalinho, da mula, do branco, do preto, me lembrou o cavalinho do Fantástico. O sofredor lá, o cavalinho meu manda. Só o cavalinho dos outros estão lá. A oportunidade. E por falar em oportunidade, vamos aproveitar uma oportunidade, né, que eu vi passando, assim, que é a chamada curiosidade de vocês. Quando ele ficou falando do livro que estava na cadeira, muita gente ficou curiosa. Que livro era aquele que ele comentou lá? Que livro ele está lendo? Então vou contar a história. Que livro é esse? Foi um irmão que trabalha aqui no Passe, que pediu para a Fátima, né? E a Fátima falou, compra tal livro. Eu comprei, trouxe o livro, né? Só que ele estava trabalhando no Passe, foi quando você saiu de novo. Então eu estou comprando para um irmão nosso. Esse livro eu já li, mas faz muito tempo, eu aproveitei para comprar de novo. Então com dois, um para que ele pediu e outro que eu vou reler, né? É o Diálogo com as Sombras. Diálogo com as Sombras. Quem escreveu foi Hermínio Correia de Miranda. Ele tem um fim específico, né? Com base em sua vasta experiência no intercâmbio com o plano espiritual, Hermínio Correia de Miranda contou de forma irresistível para a orientação de todos os que se dedicam ou planejam se dedicar aos irmãos sofredores, como sejam médiuns, sejam esclarecedores. Ele foca a reunião mediúnica. Quem vai trabalhar como médium ou quem vai conversar com os espíritos, né? O autor dedica esta obra aos leitores que participam das sessões mediúnicas e desempenham funções no trabalho de assistência fraternal aos espíritos desencarnados, sugerindo técnicas e recursos eficazes para o desenvolvimento do diálogo entre o comunicante e o esclarecedor. Ele é 100% compatível com todo o conteúdo de Allan Kardec, com a produção mediúnica de Chico Xavier. E esse irmão, ele também está, eventualmente, nas reuniões mediúnicas, vendo as conversas que eu faço com os espíritos pelos médiuns. Então, tenho aí, emendando o trabalho da transição, comentando algo, né? Nesses 4.000 diálogos que eu já tive nesses 24 anos, por isso que eu li já no passado, para aprender com quem já tem experiência, né? Teve duas comunicações que têm esse conteúdo da transição planetária, mas é só conveniente expor aqui realmente fora de uma palestra, porque não tem caso semelhante com Kardec e com Chico Xavier. Apesar de estar dentro das leis, né, não tem caso semelhante. Então, num comentário rápido aqui para nós encerrarmos e o João fazer a prece, né, nosso querido irmão João fazer a prece e preparar o ambiente para seguir os trabalhos, eu tive uma comunicação, uma conversa com dois espíritos que o assunto deles era esse problema da transição. Um deles era um espírito que era só um trabalhador, assim, bem de seguir ordem, falando, meu negócio é só obedecer. E o trabalho dele era, ele estava removendo espíritos que não iam ficar na Terra.
né? Não, eu recebo a ordem, né? O planeta é governado por Jesus, aí ele tem a hierarquia, e eu recebo a ordem, ele tira da Terra e leva para o lugar determinado. Então não existem realmente espíritos, isso é gradativo. Então já falaram para Allan Kardec que era entre 1757 a 2057, esses 300 anos dessa intensidade, e no próprio livro da Gênesis, todo dia chega gente, todo dia sai gente, chega espírito e sai espírito, isso está acontecendo. Então o ano de 2057 é uma referência, mas não quer dizer que vai ser tudo naquele ano. Então tem espíritos que estão chegando e que vão ficar milênios, e tem espíritos que estão saindo e não voltam mais, né? Vão fazer o progresso em outros mundos, né? Mas o mais interessante foi a conversa com o chefe dele, que se comunicou logo em seguida. E o ponto de vista dele é muito interessante. Fiquei assim, vibrei com a conversa que eu tive com ele. Porque ele diz o seguinte, olha, a conta, quando fala em transição, vocês que estão aí, vendo esses livros psicografados e pega Kardec e tal, vocês focam muito no que vocês vivem, na vida na carne. Mas o planeta, ele está habitado por 30 bilhões de espíritos. 30 bilhões de espíritos, 7 estão na carne. E a carne é o pior lugar, é o lugar dos cativos. Os 23 bilhões estão nas cidades espirituais, em várias dimensões. E essa fase de transição está tendo uma luta intensa pelo poder de como vai continuar na fase de regeneração. E aí ele fez uma imagem que é mais ou menos assim, o presidente vai continuar, né? O planeta vai continuar sendo governado por Jesus. Mas como é que vai compor o novo ministério? Como é que são os secretários? Da mesma maneira que os partidos disputam, né? Porque tem um ministério que tem muito interesse, que mexe com muito dinheiro, economia. Tem ministério que ninguém dá muita bola, porque não tem muita verba, né? Então, da mesma maneira que os homens têm essa coisa, vai ter eleição, quem vai ser o deputado, o senador, como é que vai ser distribuído o poder? E que está havendo realmente um jogo de interesse, uma disputa muito grande entre os espíritos desse conjunto, desses 30 bilhões, né, para ver como é que vai ser na regeneração, quem vai ficar, como é que vai ser o perfil do poder no planeta, sabendo que o governador continua Jesus, continua dentro das leis de Deus. Então, eu achei essa conversa que eu tive com esse espírito fantástica. E o conteúdo desse livro é a experiência que ele teve com essas conversas com os irmãos sofredores, que é o foco da coisa, não é esse tipo de conversa de transição, que isso é bem eventual, né? São irmãos que foram no suicídio, com o problema do uso de droga, que desencarnaram e não perceberam, têm dificuldade de entender que estão vivendo de uma outra forma, que têm projeto de vingança, que são inimigos do bem, né? Esse que é o predominante desse conteúdo. Então vamos passar a palavra para o nosso querido irmão João Roberto, fazendo a prece de encerramento e preparando o ambiente para a continuação dos trabalhos. Mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu que ia pá. Muito boa noite a todos. Também gostaríamos de agradecer ao nosso irmão João Festoso pela exposição dessa noite. A gente aprende muito, né? A gente entende que é importante saber cuidar da nossa individualidade, né? A meu ver, foi o que ficou mais forte. Essa impressão que nós precisamos tratar disso, a despeito de como vai ser, como vai acontecer, de que modo as coisas vão fluir. Nós temos o compromisso de cuidar de nós, em primeiro lugar. E aí o resto vai acontecendo em decorrência da nossa sanidade, da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio emocional. É um trabalho que vale a pena a gente fazer. E hoje o João deu dicas importantes para que a gente possa fazer esse trabalho. A gente agradece muito, meu irmão, o seu carinho, né, a sua dedicação, a preocupação em trazer alguma coisa que realmente some aqui para nós, no dia de hoje. Então vamos elevar os nossos pensamentos, rogando a espiritualidade amiga que derrame sobre nós
as suas bênçãos nesse momento específico, envolvendo o nosso corpo perispiritual, os nossos centros de força, prevalecendo uma energia solidária, ajudando-nos a estabelecer o equilíbrio interior, resgatando a nossa paz de espírito e elevando assim o nosso nível de consciência para o dever que temos perante a nossa evolução, perante a vivência das leis de Deus e tudo aquilo que possa efetivamente engrandecer o nosso espírito, permitindo-nos assim oferecer o melhor de nós para aqueles que Deus colocar em nosso caminho. Somos muito gratos à espiritualidade que inspirou o nosso irmão João na sua fala e esperamos que todos continuem fazendo as suas reflexões sobre o tema desenvolvido e que essa noite termine sob os auspícios da espiritualidade, iluminando os nossos espíritos, permitindo que nós retornemos para os nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. Amado Mestre e Senhor Jesus, amigo querido de todos nós sabemos que Tu és conosco, Senhor. E por conta disso, humildemente, nós te rogamos que a Tua luz continue a ser o farol a iluminar os nossos caminhos e as estradas que ainda haveremos de percorrer em Teu nome, hoje, amanhã e sempre. E assim seja. A paz a todos.